Eleições 2020. Eleições 2020. Seu voto passa por aqui. Seu voto passa por aqui. E nós estamos de volta, agora são 11 horas 2 minutos de volta e trazendo entrevista com o Dr. Celso. Dr. Celso Silveira, que é casado, advogado, pós-graduado em Política e Estratégia pela DESG e Faculdade La Salle. É pós-graduado em Direito Penal e Processual, Penal e Direito Civil, aí pela UFAM. Suboficial Fuzileiro Naval Comunicações Navais da Reserva da Marinha. Ele atua como advogado há 14 anos na cidade de Manaus, interiores do Amazonas. Segundo suas próprias palavras, ele resolveu a vida dele quando ingressou na Marinha no ano de 1979. E após advogar por diversos anos no interior do Amazonas, viu de perto a necessidade da população e quer fazer por aqueles que precisam de soluções e não tem para quem pedir. Ele vem para legislar e também fiscalizar. Essa é a proposta mais importante. Legislar projetos para agricultura familiar, financiamento para detentores de posse rural, recursos através dos bancos públicos para poceiros. Estamos recebendo, nesse momento aqui na Laranjeiras FM, o doutor Celso Silveira. Doutor Celso, bom dia. Bom dia, Ed. Bom dia, Elisângela. Bom dia. Bom dia, Elisângela. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer muito grande ter sido convidado para que eu pudesse falar das nossas propostas, do que pretendemos em sendo eleito vereador da cidade de Manaus. Muito bem, a gente que agradece, a gente quer agradecer o senhor por ter vindo, né, por estar passando por aqui, né, e a Laranjeiras colaborando aí para o eleitor que venha se decidir aí na hora de votar, ouvindo cada proposta, né, de cada candidato que está passando aqui pela Rádio Laranjeiras FM. Nosso muito obrigado e sejam bem-vindos. Então vamos começar o nosso bate-papo, né? Que aqui não tem nada de formal, né? Vamos começar o nosso bate-papo aqui, tirar você, internauta que está aí nos acompanhando, se quiser fazer sua pergunta, né? Faça aí que o Dr. Celso vai estar te respondendo. Então vamos lá, Dr. Celso. O Dr. Celso, ele é do partido, né, Social Liberal, muito bacana, o PSL. Então a gente vai começar aqui fazendo uma primeira perguntinha para ele. O senhor tem alguma proposta para a área de educação e qual seria, doutor Celso? Muito bom. A proposta que temos aqui para a área de educação é a proposta que demos o nome de proposta pré-escola. É claro que, sendo eleito, será transformado em projeto de lei. A proposta pré-escola, ela vai abranger a criança no início, né, da educação, e é a seguinte: no ato da matrícula, a mãe, o pai ou o responsável receberia uma guia para levar a criança a uma policlínica, a um posto de saúde, uma UBS, e para realizar 3 exames: exame de sangue, exame de fezes e exame de vista. E se, com o resultado desses exames, foi detectado algum problema, já começaria o tratamento imediatamente. Para que isso? Para que não tivesse nenhum problema, para que não tenha, na verdade, nenhum problema no rendimento escolar dessa criança. É claro que esses 3 exames não são definitivos, nós precisaríamos de outros, mas será um primeiro passo. Essa é a primeira proposta para a educação. Muito bem. A gente também gostaria de lhe perguntar, agricultura familiar, né? Ela é muito importante, né? Muito importante. Então, assim, qual seria, o que o senhor tem em mente, assim, para a agricultura familiar? Qual o seu projeto? Então, essa seria a proposta que demos o nome de proposta do poceiro, né? Porque sabemos que a agricultura familiar é um projeto federal e existem recursos para a agricultura familiar. Só que esses recursos, para que se tenha acesso a eles, depende de projetos em que serão, por alguma área, definidos para que venha o recurso. No caso específico dos poceiros são aqueles que detêm imóvel há muitos anos, inclusive eu coloquei como condição
ter a posse mansa e pacífica por mais de 5 anos. E nesse caso, o posseiro, o que ele tem como dar em garantia para um financiamento? Ele tem as benfeitorias. E é claro que nós sabemos que ele não vai querer perder as benfeitorias. Ele quer um financiamento para aumentar a sua produtividade, inclusive gerar empregos, porque quando ele aumenta a produtividade, ele precisa de pessoas para lhe ajudar. Então estaríamos também gerando empregos. E aí, existindo um projeto de lei em que pudesse ser utilizadas as benfeitorias para que ele utilizasse as mesmas como garantia, nós estaríamos beneficiando esse posseiro com acesso a financiamentos. Doutor Celso, e como seria esse projeto de lei? Sendo eleito, teríamos que estar... até agora nós temos como proposta, tá? Sendo eleito, seria um projeto de lei baseado na lei orgânica do município, na Constituição do Estado e na Constituição Federal, para que fosse esse projeto aprovado por uma comissão, né, que nós sabemos que existem as comissões, e as comissões de Constituição e Justiça, essa comissão vai verificar a legalidade do projeto. Então, um projeto fundamentado na lei orgânica, na Constituição Estadual, na Constituição Federal, certamente será aprovado pela comissão e será levado a plenário. O senhor falando desculpa, Elisângela, o senhor falando de agricultura familiar, sabemos que aqui no Amazonas, hoje o repasse é bem mínimo para a agricultura familiar. Qual seria o projeto de lei que o senhor faria para estar ajudando mais aí a classe rural? Bem, o projeto de lei mais viável nesse caso era, além do posseiro ter a possibilidade de utilizar as benfeitorias, o melhor seria que ele tivesse o título da terra. Só que esse título é demorado. Você, por exemplo, há que se verificar várias situações, confinantes, seria uma ação de uso capião para que ele pudesse provar que aquele imóvel é o único imóvel, que ele precisa provar também que esse imóvel ele tem mais de 5 anos, aí para você ter a classificação de que tipo de uso capião seria o mais adequado, mas esse título teria mais condições, ele teria mais possibilidade de acesso a financiamentos. E nós sabemos que existem financiamentos pela AFEAM, existe financiamento pelo BASA, depende de garantias para ter acesso a esses financiamentos. O imóvel legal, né, ele está dentro desse projeto? Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. O imóvel legal abrange também a parte do imóvel rural por conta do título, né, do título de posse. Então, essa terceira proposta do imóvel legal seria para as residências urbanas. Porque nós sabemos que a maioria, né, dos bairros são criados a partir de invasões. Sendo que o Estado, ele foi até esses locais e urbanizou de certa maneira. Luz, água, em muitos casos, e muitas das vezes cobra o IPTU. E aquele que paga o IPTU também não tem o título da sua propriedade, que é de direito, né? Ele já está ali há mais de 5 anos e poderia ter claro, analisando caso a caso, o título da sua propriedade. Essas pessoas que não têm hoje o título definitivo, qual seria a sua proposta aí de lei, né, seu projeto de lei, para que eles pudessem adquirir? Bem, a lei, inclusive, já existe. O que precisa hoje é cadastrar e analisar cada caso. Por conta de que você tem muitas situações de, numa única unidade, ter 3, 4, 5 famílias. Então, tem que se analisar cada caso. Eu já tive uma ação nesse sentido que foi até um caso peculiar. A matriarca, vamos dizer assim, ela Sim. mora embaixo e os filhos têm várias residências Sim. no mesmo imóvel. Sim. E ela estava pleiteando a isenção do imposto.
eu não acessei o judiciário com esse tipo de ação, porque eu esclareci para ela, embora a senhora tenha direito, só que o seu imóvel é único e ele não está, o que nós chamaríamos lá no caso lá do tabelionato, né? Aquela partição que é feita do imóvel para definir quem é quem em cada pedacinho daquele. É um imóvel único. E os seus filhos e netos que moram, em tese, eles têm que lhe ajudar a pagar o IPTU. Sim. Mas casos como esse são vários. Então, o que precisaria? Analisar caso a caso para que tivesse o título definitivo. Então, na verdade, falta um pouco mais de conhecimento, né? O próprio público, o morador, chegar a esse conhecimento. O que o senhor faria para levar esse conhecimento para eles? Olha, um trabalho diuturno de visita a cada setor, até cada local desse. E buscar as demandas nesse sentido. Olha, eu moro aqui há 20 anos e não tenho o título definitivo. O que eu preciso fazer? Então, nós estaríamos orientando qual seria o passo para que eles pudessem legalizar o seu imóvel. Então, só para complementar essa nossa conversa aí, para tirar a dúvida, se eu pago IPTU, mas não necessariamente eu tenho o meu título definitivo, isso é correto? Eu preciso ter o meu título definitivo do meu imóvel para pagar o meu IPTU? Eu acho que o eleitor ele ficou meio com dúvida em relação a isso, né? Exato, porque o próprio nome já diz, né? Imposto, né? A definição lá do IPTU, Imposto Territorial Urbano. Ele não fala em propriedade urbana, Certo. fala Imposto Territorial Urbano. Em tese, deveria ser, quem paga o IPTU deveria ser aquele proprietário do imóvel. Certo. Só que nesse caso não é o que acontece. Não é o que acontece. Não é o que acontece. Nós temos casos de quem paga o IPTU e não tem o título definitivo. Exatamente. Essa proposta é de regularizar isso. E não é tão difícil regularizar. É caro, que, como eu disse no início, analisar caso a caso. Caso a caso. E como o senhor mesmo falou, a lei já existe, né? Só falta ser cumprida. Exatamente. Né? Então nós temos, por exemplo, quando você tem ali um imóvel, o que o poder público poderia fazer? Já que tem o IPTU, é definido como o drone vai lá e verifica, tem uma areazinha aqui, identifica ali o tamanho. Então isso deveria ser, e uma equipe fazer uma planta daquele imóvel, e aí identificado GPS, como hoje tem essa facilidade, com essa planta ele já começaria o seu processo de legalização do imóvel. E o senhor, claro, como candidato a vereador, teria essa oportunidade, né, caso chegue à Câmara Municipal de Manaus, de fazer esse mapeamento aí para ajudar essas pessoas que querem tanto, né, Com o seu certeza. título definitivo, que isso é importante. Você pode financiar, né, o material de construção, quer reformar, você pode ir na Caixa, você pode financiar, seja com a outra instituição. Isso melhoraria muito a vida daquele morador. Com certeza. Então, isso é de suma importância, né? Então, assim, em relação ao cadastro de imóvel para legalização, que é o qual a gente está falando, né? Exato. Então, Estaríamos contribuindo para o ordenamento, né, Sim, do município. exatamente. Eu tenho mais uma perguntinha aqui para o senhor. Vamos lá. Quais os projetos que o senhor teria para a educação básica infantil? Bem, ontem, por coincidência, estávamos conversando sobre esse momento que nós estamos passando, né? Que é o momento, aí difícil, né? Dessa da pandemia. E, assim, nós temos identificado muitas crianças, já além da educação infantil, que perderam a oportunidade da aula online. Porque nós temos uma dificuldade muito grande aqui de internet. Sim. E eu até conversando com umas meninas ontem, e eu questionei, mas por que você deixou? Não, que veio a pandemia e tinha que ter, eu não tinha celular.
Aí eu não pude acompanhar. Eu falei, tudo bem, mas agora já voltou duas vezes na semana. Ela perdeu a vontade. Porque ela passou esse tempo todo sem ter acesso à internet para ter para participar das aulas online, ela perdeu o interesse. Então também é um modo de... Nós temos que criar um modo agora que nós estamos voltando, de voltar a incentivar essas crianças que pararam e estão lá matriculadas, mas não estão acompanhando, não estão frequentando os 2 dias na semana. Nós temos que também criar um tipo de motivação para elas. Então, projeto para a educação infantil. Primeiro, né? Inclusive, nesse momento que estamos vivendo, não estamos tendo aula presencial para as crianças, né, 4, 5, 6 anos. Não está tendo. Só para os segunda, terceira, quarta série e em diante. E o projeto, como tem aquele lá da pré-escola, nós teríamos que criar meios para que elas voltassem aos poucos a ter esse contato com o ensino básico ali, que é muito importante. Sim, tem que motivar realmente. Tem que motivar. Tem que motivar mesmo. E a motivação, as escolas, nós temos as bibliotecas, tem que ter uma forma de acesso a essas bibliotecas para que continue-se a pesquisa, a realizar os trabalhos, porque eu dou exemplo porque eu tenho 2 filhos, um na pré-escola e o outro já está no 4º ano. O do 4º ano voltou os dois dias na semana. Já o menor, ele está recebendo o material, né, pelo WhatsApp, aí faz o trabalhinho e manda. Mas ele tem internet. E quem não tem? Como que está fazendo? E qual seria a sua proposta dentro desse caso aí para estar chegando às crianças mais próximas? Poxa, nós tínhamos aí um projeto, né, da cidade digital. Nós poderíamos saber o que aconteceu, né? O que aconteceu com esse projeto? Seria aí uma solução fantástica. Para retornar. Para retornar o projeto da cidade digital. Porque nós temos cidades, por exemplo, eu soube, né, de uma cidade, salvo engano, Parintins, que tem uma praça, que sentam lá na praça e tem acesso à internet, que é da fibra ótica. Sim. Poderíamos... O senhor falando em fibra óptica, né? Hoje, um estado desenvolvido como o estado do Amazonas, hoje é uma das piores internets da região norte. Em Rondônia, por exemplo, a internet dá um baile na internet daqui. Quais seriam as melhorias? Por onde a gente lutar por uma melhoria de internet no nosso estado? Bem, essa é uma pergunta que eu gostaria... Entenda bem, eu tenho no meu escritório a internet da maior companhia, né, que nós já sabemos qual. E eu pago caro para ter uma internet que deveria ser de 20 megas e eu não tenho. Não recebe nesses 20 megas. Não se recebe, não recebo os 20 megas. Como melhorar isso? Investimento. Só que o investimento não seria só do Estado. Aí temos aí que ter investimento federal. Eu confesso, como seria feito esse investimento, eu ainda não tenho esse conhecimento. Sei, como todos, que a gente sofre muito com esse problema de internet, mas passa pelo investimento. Agora, doutor Celso, vamos falar aí, vamos tirar as dúvidas aí daquelas pessoas que não têm o conhecimento. Qual é o papel do vereador? Qual é a sua função lá na Câmara Municipal de Manaus? O que ele deve fazer? Eu vou lá, eu li a lei, vou lá, o senhor vai ocupar uma cadeira daquelas da Câmara Municipal de Manaus. O senhor não tem o poder de executar, certo? Certo. Mas, porém, o senhor vai fazer os seus projetos lá e vai chegar lá na tribuna e vai falar, gente, isso aqui, olha, isso é bom para a população, isso vai depender dos colegas para aprovar o seu projeto. Muito bem. A partir daí, aprovando o seu projeto, o senhor vai procurar, claro, executar, e a função do vereador é ir para as ruas, não é? Exatamente. É para ir cobrar. Uma das minhas falas rotineiras é que nós temos que conscientizar
primeiro a população de que ela deve e tem que participar do projeto legislativo, da vida legislativa. E nós temos lá um plenário, temos as galerias que são sempre vazias. Não existe uma participação popular na condução dos projetos. Então, o que eu pretendo? Tentar conscientizar as pessoas de que temos que gostar de política. Temos que gostar da política, porque toda a nossa vida... Tem que estar mais presente ali, exatamente, vendo as propostas. É a teoria que nós estávamos conversando antes, a teoria do pedreiro. Você só contrata o pedreiro quando você tem as referências dele. E depois do contrato, você fica fiscalizando a execução daquele trabalho pelo qual você contratou. Temos que fazer a mesma coisa. Você contratou, você votou num candidato, você tem que fiscalizar aquele desempenho dele nos 4 anos na Câmara. Tem que fiscalizar. E exatamente porque a sua pergunta, voltando, a função principal do vereador é legislar e fiscalizar. O que ele vai legislar? Os projetos daqueles que são de interesses da comunidade. Fiscalizar os recursos, que no caso da cidade de Manaus são muito grandes recursos, que vão tornar a vida daquelas pessoas, dos eleitores, de todos da comunidade, da cidade de Manaus em questão, no caso do que estamos falando, melhor. Nós temos aí vários problemas em várias áreas. Muitos destacam a segurança, outros o transporte público, saúde. Mas nós temos recurso para isso. O que está faltando? Fiscalizar a aplicação desses recursos. O meu compromisso, inclusive eu coloco isso na minha proposta também, o meu compromisso com o eleitor é fiscalizar os recursos públicos. Está faltando. Está lado a lado com o eleitor. Exatamente. E, doutor Celso, o que o eleitor, as pessoas menos esclarecidas precisam saber que você tem acesso, sim, ao gabinete do vereador. Chegando lá, você se identifica lá na catraca, lá na recepção. Eu quero ir no gabinete do vereador tal. Doutor vereador Celso X. Silveira. Celso. Ele vai lá, passa lá para você, se identifica, você vai direto lá. Se ele não tiver, mas vai estar a sua assessora, vai estar o seu pessoal lá para lhe atender. Você pode deixar a sua carta, você pode deixar seu número de telefone para você entrar em contato. E vocês têm como ter acesso a ele, como ele mesmo falou. Tem as galerias lá que vocês podem reunir aí a comunidade, o líder, né, daquela comunidade pode ir lá e assistir ao vivo ali, eles debatendo ali, vendo as propostas, cobrando, né, do prefeito da cidade de Manaus. Então, só falta vocês também saírem, vamos dizer assim, a gente chama zona de conforto, né? E ir lá cobrar, bater lá na porta, e principalmente daquele que você votou, elegeu, está lá. Então, vá cobrar também, que é direito seu como eleitor, né, doutor Celso? Exatamente. Você tocou num ponto crucial, que se resolve o seguinte: eliminar as barreiras. Sim. Porque colocam barreiras. Você tem um candidato que vai à sua comunidade, aperta sua mão, abraça, e quando ele está eleito, você não consegue mais fazer isso. Ele cria, né, uma barreira para o eleitor. Então essas barreiras têm que ser eliminadas. É como se fosse até uma situação estranha. Sim. Porque se ele pediu seu voto, lhe abraçou e apertou sua mão, e depois você não consegue mais fazer isso. Nós pretendemos eliminar essa barreira. O gabinete é acesso livre, é de Sim. acesso livre para a população. É ali que ele leva a reivindicação. Exatamente. Que não deveria ser assim também não, porque o vereador tinha que estar sempre lá no bairro, porque ele tem tempo e recurso para isso. Mas se ele de algum modo não passou lá no bairro daquele ou na rua, ele reúne ali umas assinaturas com a reivindicação que pretende e leva ao gabinete, e ele tem que ser ouvido. É claro que, mas tem um horário?
pode-se até estabelecer um horário, porque você tem as sessões, mas quando não estiver em sessão, tem que estar atendendo a população. Até porque o vereador, quando ele se candidata, ele sabe que aquele bairro ali, aquela comunidade tem um líder. Exatamente. Ele vai diretamente lá no líder, né? Isso. Então, se você se elegeu, você sabe também aonde ir, né? Para verificar como está a comunidade, pegar aquele relatório ali daquele líder comunitário, né? E aí levar para o seu gabinete e falar, não, aqui dá para mim fazer isso, dá para mim ajudar. Enfim, dá para fazer, né? Só falta aí também ter boa vontade e também ir fiscalizar, e não só no momento de campanha, ir para a rua, para os bairros, né? Exato. Então, cabe aí mais empenho mesmo dos vereadores, e vamos, se precisar, vamos mudar, né? Então, ali, é por aí, né? São 11 horas e 29 minutos, né, de Rodrigues? Eles Mas uma pergunta para o senhor sabe, também. Celso? Quais foram os motivos aí que levaram o senhor a se dedicar à vida pública? Essa vida pública que não é fácil, a gente sabe. Nós sabemos. Qual foi o motivo que levou o senhor a dedicar a ela? Até para complementar a pergunta da Elisângela, quando ela falou de convencimento, né, que é a palavra-chave, convencer os colegas a votarem naquele projeto que são do interesse da comunidade. Sim. É convencer. E o convencimento também passa por aquela ida da população lá nas galerias. Olha, hoje vai estar sendo votado um projeto de interesse do bairro X. Aí o líder desse bairro, dessa comunidade, vamos para lá, vamos apoiar, vamos pressionar os outros integrantes da Câmara para aprovar esse projeto que é de interesse nosso. Muito bem. Com relação a sua pergunta. Quais foram os motivos que levaram o senhor a ingressar na vida pública? Então, como eu disse, nós estávamos conversando, né, com advogados, tinha jornalistas, militares reformados, da reserva, e aí nós estávamos comentando sobre os políticos, os mesmos que estão, e a gente fica sempre acreditando que, não, esse eu acho que ele vai fazer, e aí não acontece, e que tal colocarmos alguém que nós tenhamos acesso? E aí, Celso, por que não você? Eu falei, olha, eu nunca fui candidato. Eu me filiei a um partido pela primeira vez, eu tenho 59 anos, pela primeira vez em 2018 que eu me filiei a um partido. Não, mas nós vamos nos apoiar, vamos conscientizar as pessoas de que nós queremos fazer um tipo de política diferente. O tipo de política que aqueles que precisam terão acesso. Tanto que eu escrevi uma música que fala, né, que fala que votar em amigo você sabe onde encontrar. Então, foi baseado nisso que eu me motivei a ser candidato e espero poder cumprir o que conversamos naquele dia para, e sendo eleito, eliminar essa barreira. Ser um candidato, ser um vereador que a população vai ter acesso. Muito bem. E, doutor Celso, só para a gente finalizar, vamos deixar bem claro, né, para o amigo eleitor que aquele candidato que chegasse na porta da tua casa, na tua residência, né, e falar assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, pessoal, vamos ser honestos. Eu tenho o projeto, eu tenho uma proposta, né? E que eu vou depender dos meus colegas, como a gente já falou aqui no estúdio, vou depender dos meus colegas aprovarem para mim poder executar, né? Vamos ser sinceros aí com os nossos eleitores, né, pessoal? Então, eu acho que a sinceridade já começa por aí, falando a verdade. A verdade. A verdade tem que ser dita sempre, né? E sempre prevalece. Muito bem. Então é isso, né? Ed Rodrigues, terminou o nosso tempo, meia horinha aí com o doutor Celso. Passou rápido, né? Passou rápido. Queremos agradecer a presença do senhor aí, trazendo suas propostas aí de trabalho, caso seja vereador, e fica as suas considerações finais. Ed Rodrigues, muito obrigado. E realmente a Elisângela me deixou bem à vontade, né? Você também. Mas a minha consideração final é com relação àqueles que ainda estão indecisos. Eu entendo que a indecisão, nesse momento, ela é saudável.
Se você está indeciso, é porque você está buscando, analisando um candidato que não vale decepcionar. Então, continue fazendo isso. Nós teremos ainda mais 8 dias, 9 dias, daqui até o dia 15, 9 dias para você analisar aquele candidato que realmente tem proposta e que vai de verdade lhe representar. Porque quando você votar nesse candidato, ele sendo eleito, você poderá reivindicar melhorias coletivas, pensando sempre no coletivo, para o seu bairro, para a sua rua, e esse candidato é aquele que você deve escolher. Teoria do pedreiro: escolha, mas antes verifique o que ele tem para te oferecer. Qual o conhecimento que ele tem? Esse é importante, porque se você entregar a sua casa para qualquer pedreiro, ele não vai fazer a casa do jeito que você sonhou. Verdade. E outra, fiscaliza e fiscaliza. Você tem que acompanhar o serviço desse teu escolhido. Então, no dia 15, 17771, Dr. Celso Silveira confirma. E nós teremos a chance de fazer uma política diferente para o nosso estado e primeiramente no nosso município. Muito bem. Obrigado pela sua participação. 11h34, recebemos hoje aqui o Dr. Celso Silveira, candidato a vereador, e trouxe para a gente essa entrevista sensacional. Laranjeiras FM.